Bom, pessoal, eu utilizei aqui o Throttle Stop para fazer o undervolt, né? Para ver se ganhava um pouquinho de desempenho, porque o processador ele tende a esquentar demais, né? Quando está em estresse, principalmente em jogos aí. E aí o processador ele abaixa a frequência para o mínimo, tá? Para frequência base, para ele poder se resfriar, né? Enquanto isso, teoricamente o desempenho, né? Com certeza diminui também, tá? Eu utilizei aqui o Throttle Stop para fazer algumas configurações aqui e liberar, né, tirar essa trava aí de do tirar essa trava aí da limitação, certo? Algumas configurações que eu fiz aqui, no caso, eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes eu queria mostrar aqui o post relacionado a isso, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Pronto, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem ir lá, pode traduzir aí e dar uma olhada. Eles explicam aqui que nessa geração aqui dos Core, tá? É o Comet Lake, o 10ª geração, existe um problema aqui porque eles já são muito otimizados, né? Como eu falei nos vídeos anteriores aí sobre o Aspire 5, eu disse que esse processador aqui ele é bastante inteligente. É justamente o que eles estão falando aqui. Os Comet Lake são muito otimizados e o ganho que eles tiveram nas gerações anteriores fazendo o undervolt foi maior, né? Do que fazendo aqui na 10ª geração, tá? Aqui eles usam como exemplo aqui um Core i7 de 8ª geração. Vou deixar o link aí, vocês dão uma olhada depois, tá? O que for mais interessante para vocês aí. O fato é que eu peguei aqui desse artigo algumas coisas, algumas características para poder colocar lá no programa, tá? Na configuração. Ele me diz aqui que uma voltagem, tá? Aqui, ó. Essa voltagem aqui de -50, -70 seria ideal para tá começando a fazer os testes, tá, no teu processador aí. Para isso, nós vamos usar aqui, né, o Throttle Stop, cadê ele? As configurações que eu fiz aqui foi, tá? Na hora que você tiver o seu aí, Core 5, né, aqui no caso eu estou usando o Acer Aspire 5, você vai fazer o seguinte. Essas opções aqui tem que estar habilitadas, ó. Speed Shift, BD Process Hot, que é só o monitoramento aqui de temperatura, processador, o Speed Step também, e o C1E1, tá? Foi o que eu deixei ativo aqui, de acordo com alguns tutoriais que eu vi aí pela internet. Outra coisa que você precisa mexer, aqui em opções aqui não tem nada para fazer. Outra coisa que você precisa mexer aqui em FIVR aqui, ó. Aqui nessa região do FIVR, você consegue alterar aqui especificamente as coisas que vão fazer diferença aqui na hora do undervolt, tá? Questão de voltagem e tudo mais do núcleo do processador, beleza? O que eu fiz aqui foi, você vai ter que alterar essas duas opções aqui, tá? O CPU Core e o CPU Cache. Faça em um primeiro, depois faça no outro. Aqui é o seguinte, você tem que marcar isso aqui para poder editar essas opções. Marcado aqui em adaptativo, você vai ter, né, a opção aqui de mudar os milivolts aqui para menos. Aqui eu coloquei em 100, foi o resultado melhor que eu tive aqui fazendo o teste. Então eu testei com 50, com menos 50, com menos 70, testei com menos 100, testei com menos 120 também. Com menos 50 e menos 70, como eu vi lá no site aqui, nesse artigo sobre o processador, eu não tive praticamente nenhuma variação de desempenho, pelo menos no jogo que eu testei aqui, tá? No benchmark que eu testei. Não tive nenhuma variação. Então, e acima disso, né, no caso aqui 120, quando eu fiz, eu tive problemas de instabilidade, ou seja, o, o jogo ele não se mantinha aberto por muito tempo, ele logo fechava, ele dava crash e simplesmente fechava o programa. A faixa segura, tá, que eu fiz aqui, consegui fazer teste, consegui jogar, foi nessa faixa aqui de menos 100 milivolts, tá? Ele não coloca exatamente aqui menos 100, ó, você pode ver. Ele fica 100.6 ou então 99.6. Eu fiz aqui nessa variação aqui de 99.6 e aqui no ICC Max eu coloquei 88, tá? Essas configurações aqui, a maioria delas eu peguei. Todas as outras configurações eu peguei da internet e no caso só o offset da voltagem aqui que eu fui testando. O melhor desempenho, o melhor resultado que eu tive aqui foi com essa variação aqui, tá? Menos 99.6 milivolts,
certo? Aí você continua fazendo aqui, tá? Você fez no CPU Core, agora você vai fazer aqui no CPU Cache, faz a mesma coisa aí. Bom, feito isso, aí você pode salvar, beleza? Aplicar e salvar. E aqui a próxima configuração que eu fiz foi no TPL aqui, ó. Aqui no TPL, eu simplesmente alterei aqui para 32, tá? Você pode colocar aqui para 4, isso aqui significa clock, tá, do processador. O limite de turbo aqui que eu selecionei para esse teste foi 32, ou seja, 3.2 GHz. Para mim eu acho que foi ideal aqui, tá? Pelo menos para esse teste que eu fiz aqui. Então assim, eu vou usar como base aqui daqui em diante para ter se eu quiser um desempenho um pouquinho melhor, eu vou usar como base essa configuração aqui. Aí dependendo do programa ou do jogo que eu vou estar utilizando, eu vou lá e altero um pouco, tá? Porque eu acho que pode variar também, dependendo aí do seu game, tá? Tem jogo que vai utilizar mais a placa de vídeo, tem jogo que utiliza muito o processador, então isso aí depende. Basicamente é isso aí que eu fiz. É só dar um apply aqui e um OK. Pronto, feito isso, pessoal, seu Undervolt já está programado. Agora você precisa ativar ele. É só clicar aqui em Turn On, beleza? E agora ele está ligado aqui, certo? Depois eu fiz alguns testes aqui com o Sombras da Guerra, então é um jogo aí bem interessante. Eu tenho gostado bastante aqui, ó. Terra-média, Sombras da Guerra. Eu fiz a utilização lá do benchmark do próprio jogo, tá? Para fazer o teste. E vou colocar aqui em seguida para vocês verem. O desempenho, na verdade, foi um pouquinho acima só, né? No caso, com a limitação aqui de voltagem que eu coloquei, tá? Eu tive um ganhozinho assim de 4, 5 FPS só no máximo, na média, certo? Esse foi o melhor resultado entre várias passagens aqui que eu fiz, com várias configurações diferentes, tá? Então a primeira passagem que eu vou deixar aí, em sequência, vai ser sem o undervolt, tá? Você vai ver que no final do teste lá de benchmark, quando a temperatura já aumenta, o processador ele fica lá mantendo em 1600 a frequência dele. Significa que ele estava tentando baixar a temperatura, né? Na próximo take eu deixei com o undervolt, tá? Que ele já conseguiu manter a frequência lá em cima dos 3000, que significa que ele conseguiu, né? Que eu desbloqueei aí a frequência dele, para ele trabalhar com a frequência mais alta. Porém, certo? O desempenho não foi lá essas coisas muito maior, tá? Pelo menos aqui no caso desse jogo, beleza, pessoal? Então fica aí. Fica essa dica para vocês aí, beleza? Valeu!